Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 12, dos versículos 1 ao 26. No estudo anterior, nós vimos que foi a ressurreição de Lázaro por parte de Jesus. E quando houve essa ressurreição do morto que já estava há 4 dias sepultado, muitas pessoas que estavam lá em Betânia, local onde Lázaro e suas irmãs Maria e Marta residiam, muitos criam que o Jesus era o Messias, era o Cristo, sendo que alguns dos líderes religiosos que também estavam presentes foram até Jerusalém para contar esse fato aos líderes religiosos, ao Sinédrio, sendo que muitos ficaram revoltados por causa dessa ressurreição de Lázaro, ou seja, porque muitas pessoas procuravam seguir Jesus, viam que Jesus era o Messias, era o Cristo. O que aconteceu? Os líderes religiosos lá de Jerusalém, uma grande parte falava para as pessoas que se encontrassem Jesus, o prendessem, sendo que Jesus já tinha saído lá de Betânia, porque não era chegada a hora de Jesus. Estava próximo à Páscoa. Aqui no capítulo 12, a gente vai ver que Jesus retorna a Betânia, essa aldeia que fica aproximadamente 20 quilômetros de Jerusalém, e lá Jesus vai ser recebido por muitos líderes religiosos, pelos judeus, e as pessoas queriam homenagear a Jesus pelo aquele ato miraculoso da ressurreição de Lázaro, e também queriam homenagear Lázaro pela nova vida que agora ele estava vivendo. E lá foi um ato formal por parte dos judeus, que os judeus, quando eles faziam um ato formal, eles faziam um jantar, e aquele jantar era coberto de um sentimento de paz, de amor e de homenagem, no caso aqui, que ele vai homenagear os dois, Jesus e Lázaro. Vamos ver aqui os versículos iniciais do capítulo 12. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aqui, nesse jantar que foi dado a homenagem a Lázaro e a Jesus, aqui a gente, em outros evangelhos, nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam que esse local era uma casa do Simão, um leproso, e nesse local aqui é feito aquele jantar ou aquela ceia, onde eles ficavam sentados um pouco afastados da mesa. Então, nesse espaço que eles ficavam sentados, ali o que é que acontecia? Ficou mais visível, mais próximo, para que Maria pudesse chegar e ver os pés de Jesus e ali pegar aquele perfume muito caro, que era um perfume que era importado da Índia, e também ele é produzido lá na China atualmente, e também lá no Nepal. Esse perfume, o valor dele era muito alto, mas Maria, no seu amor, na sua humildade, ela ali se preocupou em ungir Jesus. Esse perfume representa a unção, esse óleo representa que Maria está aqui preparando Jesus para o sepulcro, para a sua morte, porque os judeus
eles tinham costume de quando o morto era sepultado, eles passavam perfume para ficar com um cheiro, né? Para evitar o mau cheiro. Então, esse perfume era colocado, né? Era de costume dos judeus. Só que esse perfume era muito caro. Esse perfume tinha um valor muito imenso. Mas para Maria, esse valor aqui tinha um valor sentimental, um valor de amor e não de valores desse mundo, de valores de dinheiro, né? Vamos ver, olha só, através desse ato que Maria fez, um ato grande, olha só o que aqui um dos discípulos de Jesus vai falar. É o Judas Iscariotes. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, tirara o que nela se lançava. Aqui Judas Iscariotes, ele era dos 12 discípulos de Jesus. Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro, ele era que cuidava da parte financeira dos discípulos. Então, ele arrecadava o dinheiro para os gastos que Jesus e os seus discípulos, no ministério, que eles viajavam muito, né? Então, para alimentar, para fazer o cuidado de fazer compras. Então, Judas Iscariotes era o tesoureiro. Olha só, o tesoureiro estava com Judas Iscariotes. Até nisso, a Bíblia relata esse fato de que a liberdade que se dá a alguém, né, para você provar quem é aquela pessoa. E no caso aqui, Judas ficou chateado porque Maria ungiu Jesus com um perfume muito caro, certo? Aí ele falou: não, eu deveria ter usado esse perfume para a gente dar aos pobres, ou, né, aquela situação, né? Mas na verdade não era a preocupação de Judas Iscariotes, não era isso, não, era outra coisa. Até porque aqui diz que ele era o tesoureiro do grupo e ele queria algo mais, sendo que Maria, com esse amor, ela não se preocupou com o valor de nada. Ela aqui se preocupou em ungir, até porque ela estava preparando Jesus para a crucificação e para o seu sepultamento. O valor desse perfume relata que é 300 denários. Um denário equivalia, era uma moeda de prata que equivalia a um dia de trabalho braçal, sendo que o valor, 300 denários, é como se fosse 300 dias de trabalho. Então era um perfume muito caro. Mas aqui ele é valor, ele tem a simbologia, ele não tem valor material, porque aqui o amor, a humildade de Maria. Vamos ver o que é que Jesus vai responder para Judas Iscariotes sobre o perfume. Jesus respondeu: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Pois vós sempre tereis os pobres comigo, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. Olha só, por causa dele, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam neles. Aqui Jesus falou: olha, não se preocupe com essa questão do que Maria, esses gastos, né? Porque se ela derramou esse perfume aqui, a questão de pobres, os pobres sempre vai existir no mundo. E ele, Jesus diz: olha, vocês têm que se preocupar comigo. Vocês, há pouco tempo, vocês não me verão mais. Então, não se preocupe com esse lado aí. Veja o lado espiritual, o que é que vai acontecer, o significado desse perfume que vai acontecer na Páscoa, né?
Aqui um dia começava a Páscoa, onde Jesus será preso, crucificado, morto, sepultado, mas que também será glorificado através da sua ressurreição e ascensão aos céus, para mostrar que ele era o Messias, de que ele era aquele que os profetas do Antigo Testamento já falavam que viria aqui à terra, o Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que vai salvar a humanidade do pecado e trazer de volta uma vida espiritual e a vida eterna. O que é que vai acontecer agora é que, terminando ainda a respeito dos sacerdotes, olha só, os sacerdotes agora estavam preparados para prender também Lázaro. Eles não estavam só conformados agora por causa dos milagres, do poder de Jesus em seu Filho de Deus. Agora eles queriam matar Lázaro de novo. Então, o ódio no coração deles, a preocupação de perda de poder, faz com que os líderes religiosos aqui não querem compreender, estão cegos. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ver as coisas de um lado espiritual. Aqui, Lázaro estava com Jesus e todos os judeus que estavam acompanhando aqui no jantar muitos deles viram a ressurreição de Lázaro. Líderes religiosos também que aqui estavam creram no Jesus como Messias, e multidão em multidão de pessoas seguiam Jesus. Isso estava deixando os líderes lá de Jerusalém preocupadíssimos, porque com medo de perder o trono, e também já estavam planejando a morte de Jesus Cristo. Mas o que vai acontecer agora vai ser a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal vai ser tipo a entrada de um soberano, de um rei, sendo que a maneira como Jesus vai entrar em Jerusalém, vocês vão ver que aqui relata a humildade de Jesus, o poder de Jesus tem sobre a sua vida, sobre o que ele está fazendo através da vontade do Pai. Versículo 12. No dia seguinte, grande multidão que viera à festa da Páscoa, ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, vê o teu rei vem montado num filho de jumenta. Aqui, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele vai entrar montado em um jumentinho. Aqui diz lá o profeta Zacarias, no Antigo Testamento, centenas de anos antes da vinda de Jesus, ele já profetizava que o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, chegaria a Jerusalém, iria entrar como um rei humilde, um rei de amor, de paz, e queria vir no jumentinho, filho de uma jumenta. Ele aqui explica por causa da simplicidade com que esse rei que vem instalar em Israel e também em todo o mundo, é o reino espiritual, é o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus em sua, não em sua plenitude, porque a plenitude ocorrerá quando houver a volta de Jesus e que ele resgatar todo o seu povo para viver eternamente. Mas aqui, esse reino espiritual é o reino daquelas pessoas que crerem que Jesus é o Messias, que se convertem através da sua palavra, do seu evangelho, e essas pessoas recebem o Espírito Santo e são guiados pelo evangelho de Jesus, pela sua palavra, e essa sua palavra é viva, sendo que através da sua palavra, através de que Jesus vive e habita naqueles que creem nele, aqui o reino espiritual é instalado a todo o povo espalhado em Israel, na Europa, na África, na América, em todos os lugares
aqueles têm a liberdade de crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Então, a família de Jesus, a família de Deus, os filhos de Deus, que agora são chamados filhos de Deus, são todas aquelas pessoas que agora creem no Senhor Jesus Cristo como Messias e vivem através da sua palavra, do seu evangelho. Aqui, quando ele fala, ele entra em Jerusalém, Hosana nas alturas. Hosana é uma palavra no aramaico e no hebraico que significa: vem, Senhor, vem até o nosso reino, vem, Senhor, nos dá a vitória. Esse é o significado de Hosana. E bendito sempre era uma oração de agradecimento, uma oração que os judeus sempre faziam: bendito seja o teu nome. Sendo que aqui, Jesus, quando vem montado no jumentinho, esse jumento não é um cavalo de guerra, porque se você observar, todo rei, ele entra com cavalo, ele entra com carros de guerra para conquistar. Aqui Jesus, ele vai entrar triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho, onde as pessoas ao seu redor colocam aquelas folhas, né, que aqui a gente fala folha de palmeiras, né, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui vai ser um significado muito importante no ministério de Jesus, porque a partir daqui é que ele vai finalizar o seu ministério, porque vai haver a prisão e a crucificação de Jesus. Versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado e que se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe foram feitas. Ora, a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dos mortos, continuou a espalhar a notícia. Cada vez mais pessoas chegavam até Jesus, porque criam que Jesus realmente tinha ressuscitado Lázaro. As pessoas procuravam ver Lázaro e conhecer a Jesus, o Messias prometido. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal miraculoso. Os fariseus então disseram entre si: vede, nada conseguimos, todo mundo vai após eles. Ou seja, os líderes judaicos, os fariseus, sacerdotes aqui, falaram: olha, estão seguindo, a multidão está seguindo Jesus, não estão ouvindo, não dando ouvido para a gente. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe disseram a Jesus. Aqui, gregos. Os gregos eram estrangeiros que estavam em Jerusalém ou que viviam na Judéia, viviam em Israel, que seguiam a religião judaica. Aqui, muitos desses gregos, desses estrangeiros, acreditaram, criam que Jesus era o Messias e queriam conhecê-lo. Aqui, colocaram a fé em Jesus Cristo, sendo que a multidão se aglomerava cada vez mais, e um desses gregos que deveria falar a língua grega chegaram até Filipe. Um deles chegou a Filipe: olha, Filipe, me apresenta Jesus, e a gente quer falar com ele, quer conhecê-lo. E Filipe, até o nome Filipe é um nome grego, e essa cidade, Betsaida, é uma cidade onde tinha muitos estrangeiros que moravam lá na Galiléia. E também André, que era também uma palavra grega também, o nome é grego. Por isso que eles dois conversaram: olha, ele está querendo ver Jesus. E eles levaram até Jesus. Olha o que é que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui Jesus fala para esse grego, para aquelas pessoas que estavam lá, para aquela multidão: olha, vocês, eu vou ser glorificado. Vai acontecer que vocês vão ver lá na frente que eu serei preso, eu serei crucificado e depois sepultado. Mas, se vocês que estiverem aqui, vocês irão ver que eu ressuscitarei e depois ele vai ascender aos céus. Aqui Jesus fala para gregos, fala para aquela multidão e para todo mundo naquela época e para os dias de hoje, de que Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus está conosco, Jesus entra na porta quando a gente abre essa porta para que ele possa cear e ficar conosco. Então, aqui os gregos, essas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, Jesus disse: olha, todo aquele que crê em mim, todo aquele que colocar a fé em mim, o meu fardo é leve. Mas vocês têm que lembrar o seguinte: quem quiser ter a sua vida preservada, quem não pegar a sua cruz e vir após mim, esse aqui não herdará o reino de Deus, estará nas trevas. Porque Jesus aqui está dizendo que você tem que sair daquela vida de pecado, você tem que sair desse mundo pecaminoso e seguir a Jesus. Jesus diz: vem, segue-me. Então aqui Jesus está dizendo: quem ama esse mundo saberá que perderá a sua vida, mas quem odiará esse mundo, quem deixar esse mundo para viver comigo, esse terá a vida eterna. Então aqui Jesus já está falando aqui, já está preparando o terreno para sua prisão, sua ressurreição e sua ascensão e sua glorificação. Aqui ele também explica para os gregos, para aquelas pessoas que foram até ele: tem que o meu fardo é leve, vocês têm que deixar de lado essa vida de pecados, vocês têm que ganhar essa nova vida, que é a vida eterna, porque essa vida aqui, o mundo não te oferece a garantia da salvação, mas eu, Jesus disse, eu dou a vida eterna a todos aqueles que creem em mim e seguir a minha palavra. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos que muitas e muitas pessoas possam ouvir a tua palavra, possam crer, Pai, que tu é o Messias e que tu possa levar essas pessoas à salvação, Pai, para que nós não